Hoje em dia, ouvimos muito falar sobre narcisismo, mas será que consegue diferenciar traços narcísicos do transtorno de personalidade narcisista? O narcisismo procede do ego e, em certa medida, todos somos narcisistas, pois o narcisismo permite que tenhamos senso de identidade capaz de proteger a autoestima e promover o autocuidado. Pessoas com traços narcísicos comumente possuem senso de empatia normal e saudável e conseguem manter-se em equilíbrio entre as próprias necessidades e as necessidades do outro. Já o transtorno de personalidade narcisista, a falta de empatia ou uma falsa empatia, grandiosidade, aparente ou velada, e necessidade de admiração, descarada ou mascarada por falsa modéstia. Existem vários tipos de transtorno de personalidade narcisista, e os mais comuns são o narcisista grandioso, o vulnerável ou oculto, o comunal e o maligno. O narcisista vulnerável, conhecido também como narcisista oculto, é o mais difícil de ser percebido, pois suas manipulações são sutis e difíceis de serem notadas. Se engana quem acredita que narcisistas possam mudar, pois para que haja mudança é necessário uma autopercepção ou mesmo que se busque por terapia. No entanto, por terem um falso senso de grandiosidade, seja este senso mascarado ou descarado, eles não buscam nem por ajuda profissional e tampouco fazem a autorreflexão. Normalmente, quem acaba por procurar ajuda terapêutica são as suas vítimas quando já não conseguem mais lutar sozinhas por estarem com sua autoestima rebaixada devido aos abusos físicos ou emocionais sofridos. Tal como os psicopatas, os narcisistas não possuem senso de empatia. Porém, diferente dos psicopatas, cuja falta de empatia é notável, os narcisistas são mestres em fingir empatia. Narcisistas buscam por vítimas que possuam um grande senso de empatia e que possam validá-los constantemente. Usam de manipulação velada de boas intenções e preocupação. Comumente, pessoas com transtorno de personalidade narcisista agem de formas bem semelhantes com suas vítimas e aparentemente são ótimas pessoas para os demais. Normalmente, narcisistas buscam por pessoas com grande senso de empatia e, para escolherem suas vítimas, costumam observá-las e, de início, tornam-se espelhos dessa pessoa. Usando a técnica do espelhamento, suas vítimas se sentem acolhidas e benquistas, acreditando que são semelhantes. Porém, essa não é a realidade, pois o narcisista usa dessa tática a fim de manipulá-las. Construindo essa falsa sensação de semelhança, os narcisistas costumam elogiar as suas vítimas e bombardeá-las de amor, e, quando já seguros, passam a fazer o contrário, menosprezando-as e agindo com frieza. Esse jogo psicológico faz com que suas vítimas comecem a sentir-se inseguras e passem a buscar por aquela sensação boa inicial, aceitando migalhas de atenção, prosseguidos de desprezo e frieza. Esse jogo de morde-a-sopra vai minando toda a confiança de suas vítimas, baixando sua autoestima e, quando percebem que isso aconteceu, descartam-nas sem o menor pudor, buscando por uma nova vítima. De início, o narcisista parece ser alguém com autoestima elevada e seguros de si, porém, essa é apenas uma máscara social que costumam usar. A realidade é que por trás dessa máscara o narcisista tem uma baixa e frágil autoestima, por isso fazem esse jogo com suas vítimas, a fim de sentirem-se superiores e no controle. O narcisismo também ocorre na dinâmica familiar, porém o processo é um pouco diferente, fazendo com que a vítima pareça o problemático da família. Embora existam filhos narcisistas, o mais comum são pais narcisistas, que tendem a projetar em seus filhos tanto seu lixo emocional quanto as suas qualidades. Nessa dinâmica familiar, um dos pais, e não raros os casos, ambos, fazem dos filhos suas projeções e, normalmente, as suas frustrações são projetadas no filho escolhido para ser o bode expiatório. E da mesma forma como projetam seus lixos emocionais num dos filhos, também o fazem com o outro, projetando suas qualidades e vontades.
Esse filho, aparentemente protegido e mais querido, é o filho dourado, que também é vítima dessa dinâmica, usado de forma discreta a fim de triangular e acusar o irmão bode expiatório. Enquanto crianças ou adultos debaixo do mesmo teto, esses pais conseguem de forma sutil manipular a todos fazendo o que é chamado de triangulação narcísica. Essa triangulação é feita através de meias-verdades, a fim de colocar um irmão contra o outro ou mesmo aquele genitor que não possui o transtorno narcisista. Dessa forma, esse pai ou essa mãe consegue manipular a todos ao redor, mantendo controle sobre a família, usando de vitimização ou mesmo de doenças para obterem o controle e a atenção. Quando um dos filhos, normalmente o bode expiatório, sai de casa ou passa a não aceitar mais as chantagens ou manipulações desse pai ou dessa mãe, eles passam a usar outros membros da família. Esses tios ou primos, ou mesmo os irmãos que já não moram mais debaixo do mesmo teto, passam a servirem de macacos voadores para esse ou para esses genitores. Esses macacos voadores são de extrema importância para que o ataque a esse filho continue, mesmo após o distanciamento, pois o ajudará a continuar mantendo a máscara social de bom genitor. Essa dinâmica faz com que esse genitor continue controlando e manipulando esse filho, usando da vitimização ou mesmo de doenças, através de terceiros. Porém, agora tenta controlá-lo não somente através do núcleo familiar interno, mas alcançando outros membros, formando uma rede maior de apoio, através da vitimização. Esse genitor ou genitores não amam seus filhos genuinamente, mas os têm como extensões de si mesmos, ao qual se projetam tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Lembrando que possuem uma frágil e fragmentada autoestima e precisam de validação externa para sentirem-se superiores e no controle. Pessoas com transtorno de personalidade narcisista mentem, distorcem fatos ou falas, são faltos de empatia genuína e, quando a demonstram, é para controlar, buscando por constante validação. Invalidam os sentimentos dos outros, sentem-se superiores, seja de forma descarada ou mascarada, através de uma falsa humildade. Invejam outros por não conseguirem fazer ou ser aquilo que gostariam e o fazem normalmente de forma velada. Vitimizam-se a fim de obterem controle sobre o outro, necessitam de controle e admiração, possuem sensibilidade a críticas, entre outros. Independente de parentesco ou mesmo no relacionamento, toda pessoa com transtorno de personalidade narcisista costuma agir de forma muito semelhantes. Os sintomas causados nas vítimas de abusos narcisistas são depressão, ansiedade, perda da autoestima, isolamento social ou familiar, hipervigilância. Podem apresentar também transtorno do estresse pós-traumático, falta de energia, dificuldade de confiar nas pessoas, perda dos desejos e até mesmo perda de si mesmos, esgotamento mental e físico, desânimo, ataques de pânico, lapsos de memória devido às exposições de estresse recorrentes e ideação suicida ou automutilação, medo de abandono ou rejeição, dificuldade de expressar emoção, opiniões ou desejos, colapso ou explosões de raiva, entre outros. É comum que as vítimas de narcisistas tenham dificuldade de se expressarem ou mesmo contarem sobre os abusos sofridos devido às manipulações e distorções que sofrem ao longo do tempo e a sensação de não pertencimento. Diferente das vítimas que tiveram um relacionamento com narcisistas e são descartadas quando já não são mais úteis para eles, as vítimas de narcisistas familiares normalmente é quem corta o relacionamento com seus parentes ou genitores narcisistas e os fazem como último recurso depois de terem seus sentimentos e opiniões pessoais invalidadas constantemente, terem suas vidas privadas invadidas, passarem por maus filhos devido às constantes distorções sobre alguns acontecimentos que contam para outros membros da família, entre outros, ao longo da vida, o que pode fazer com que esse isolamento pareça com o descarte narcísico. Entretanto, no ambiente familiar, essa vítima se isola para conseguir proteger-se mental e emocionalmente ao ataque familiar, que ocorre após o afastamento da vítima,
desse genitor ou genitores devido à vitimização que esses pais fazem aos chamados macacos voadores, com a intenção de que esse filho volte ao ciclo de abuso narcísico. É de extrema importância relembrar que narcisistas costumam ser aparentemente boas pessoas, exceto para suas vítimas, pois precisam manter a boa imagem social e seus papéis de bons pais, bons amigos, bons companheiros, pois assim conseguem distorcer fatos e colocar a vítima como vilão e colocarem-se na posição de vítimas para conseguirem validação externa, atenção e para poderem manter o controle sobre os outros e sobre as situações que querem manipular. Assim, quando desconfiar que está sendo vítima de abusos narcisista, procure por ajuda de um profissional e tente, se possível, manter distância do abusador. Lembre-se que narcisistas acreditam ou se veem como seres superiores e que o mundo lhe deve validação e atenção, portanto, dificilmente buscarão por ajuda. Assim, normalmente quem busca por ajuda são suas vítimas, depois de se verem destruídas mental, emocional e fisicamente, tentando retomar as suas vidas. Portanto, traços narcisistas são naturais até certo ponto e não causam prejuízo a outros, diferente do transtorno de personalidade narcisista, que faz vítimas e causa prejuízo a estas. Caso desconfie que está sendo vítima de abusos narcisista, passe a observar melhor e não os confronte diretamente, pois com isso poderão se proteger acusando você de ser narcisista. Assim como conselho, proteja-se primeiramente os observando, e caso desconfie que está sendo manipulado, mantenha tanto distanciamento quanto for possível.